saber o babado de hoje, Sagitário? Universo, por favor. O que Sagitário precisa saber? O meu tarô novo hoje. 7 de espadas. Olha que tarô lindo, Sagitário. Novo. Mais um, comprei 3. Esse é o terceiro. Essa é a terceira leitura que eu tô fazendo com eles. Universo, por favor. O que Sagitário precisa saber? 9 de... Para variar, né? Essa é para variar. O que mais Sagitário precisa saber? A minha cara, Sagitário, já. O eremita. Olha o eremita aqui. É bem isso mesmo, né? O que mais Sagitário precisa saber? Ai, ai, Sagitário. A morte. Também tá saindo bastante energia da morte, né? De certa forma, Sagitário, a morte aqui, nesse caminho... Vamos ver cenas dos... Vamos ver aqui o que vai sair mais. Mas eu sinto uma energia positiva aqui nessa situação. Tu é sagitariano gata e gata? Então já sabe, não sabe, Sagitário, o que você precisa fazer, não é obrigado, mas precisa fazer, puxar pro ladinho, que eu sei que você gosta. Hype esse vídeo, curte, comenta, me conta o seu caos, que eu adoro saber. E em particular, quero agradecer aos inúmeros comentários, né, aqui embaixo, que Titia lê, né, falando aqui do trabalho da Titia, né, dando apoio à Titia ao meu trabalho. Eu quero agradecer muito, porque só quem tá aqui, Sagitário, trazendo essas energias para você, sabe como é difícil fazer o trabalho que a gente faz. Outro dia aqui, né, a moedinha até virou de tanta energia que vem aqui para a mesa, Sagitário, de tantas energias que vem aqui para a mesa, e a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade com você é de passar a verdade. Eu agradeço infinitamente a quem está ouvindo e colocando em prática tudo que te ensina aqui, e ler esses comentários, Sagitário, é o que me faz feliz. Então, você tem tido resultado, você tem visto a sua vida andar? Comenta também, porque às vezes vem uma enxurrada de gente falando, não, nada acontece, e realmente, né, em alguns momentos, Titia fica triste sim, mas sabe como é Sagitário, né? Tô triste hoje, tô feliz amanhã, e é isso que importa, porque eu sei que o meu trabalho é feito com carinho e com verdade, e tudo que é feito com verdade, Sagitário, prospera. Você concorda com Titia? Então eu agradeço, né? Não podia deixar de agradecer infinitamente a quem deixou o comentário dizendo: Titia, eu faço o que você fala, eu sigo seus conselhos, tá dando certo pra mim, e eu fico muito feliz, tá bom? Assim como dá certo na minha vida, eu quero que dê certo na sua vida também. Então vamos lá, 7 de espadas. Eita, Sagitário, já começou assim, né? 7 de espadas fala de quê? O fugitivo. Tem um sentimento por você? Tem, né, Sagitário? Mas o que a pessoa faz? O que a pessoa faz, Sagitário? O que a pessoa faz com o sentimento que tem por você? Quer? Eremita. O que a pessoa faz com o sentimento que tem por você? Tá aqui nessa história, tá aqui. Eremita. Então, Sagitário, qual é o caminho dessa energia? A morte. A Titia vai acabar aqui, Sagitário. A morte traz o quê? A morte é uma necessidade que essa situação tem de passar por essa morte. Significa o quê? De passar por essa transformação. A morte, Sagitário, é aquele processo doloroso que às vezes a gente evita. Evita passar por transformações. Igual a Titia começou esse vídeo aqui falando, né? Agradecendo a quem coloca em prática aquilo que eu oriento. Por quê? Porque exige, Sagitário, coragem. Coragem para você admitir seus erros. Coragem para você ser uma pessoa diferente. Coragem para você não repetir mais. Tudo isso exige coragem. A morte aqui, eu sinto que é essa energia de coragem.
de coragem para deixar certas coisas para trás. Isso é a morte, sabe, Sagitário? A gente não pode querer, como mais uma vez eu vou falar aqui, resultados diferentes se a gente está fazendo a mesma coisa. Se a gente está agindo da mesma forma, se a gente, sabe, não está fazendo o que precisa ser feito, os padrões vão se repetir, vai ser dor, sofrimento, tristeza. Então aqui o ser de luz está entendendo que fugir dessa dinâmica não vai adiantar, que precisa encarar a morte. E a morte é o quê? A morte de padrões, a morte de crenças, a morte de uma vida que ele pode ter acreditado, o eremita, que sozinho estava ótimo. Não, sozinho eu estou ótimo. Estou muito bem, obrigado. Ele tinha essa atitude aqui, o ser de luz de eremita? Tinha essa atitude de eremita? E de repente encontrou você e se deu conta de que precisa mudar. Precisa aqui morrer certas situações na vida dele para viver esse sentimento que está aqui. Se não tiver essa mudança, Sagitário, nada vai mudar. O que mais Sagitário precisa saber? Valete de ouros. Viu? Ó, valete de ouros, rei de copas. O ser de luz, Sagitário, tem a intenção real de ter um sentimento real por você. Mas aqui, esse valete, ele olha para essa moedinha, para a moedinha ali, ele olha para a moedinha e por não ter assim, ele pode ser uma pessoa, ser de luz experiente. Pode ser uma pessoa experiente, assim, muito experiente sexualmente, né? Sagitário, muito experiente na vida, pode ser uma pessoa já, mas pode nunca ter tido um relacionamento que exigiu dela ser alguém melhor. E eu sinto essa energia com essa morte aqui, sabe, Sagitário? Um relacionamento que exige que ela seja melhor do que ela tem sido. Entende? E que para isso ela vai ter que se comprometer. O valete de ouros aqui vai ter que se comprometer. Ele tá olhando para a copa, tá vendo? O rei olha, é porque as cartas são escuras, né? Mas o rei de copas está olhando para a copa na mão aqui, sentado no trono, e vendo e avaliando se vale a pena viver isso com você. Se vale a pena realmente entregar essa copa para você. Se vale a pena, engraçado, né? Porque aqui parece muito a energia da rainha de copas. Então ele tá olhando para essa copa na mão e falando assim, cara, se eu entrego a minha copa para Sagitário, como é que eu fico? Porque a copa, Sagitário, existe. O que é a entrega da copa, né, Sagitário? A entrega da copa é você entregar muitas vezes seu coração, a sua verdade. Não existe, Sagitário, amor sem verdade. Muita gente vive hoje em dia, né? Inclusive é isso que eu vou falar no capítulo 2, entre aspas. No capítulo 2, na sequência de Doce Autoestima, eu tô gostando de ver. Tem gente indo lá no site e adquirindo Doce Autoestima. Tô feliz, hein? Depois eu vou vir com mais divulgação dele, né? E tudo mais. É porque eu tô fazendo as coisas aos poucos, né, Sagitário? Sou eu que faço tudo aqui para gerenciar tudo isso, canais, enfim. Então eu vou fazendo aos poucos, né? Eu vou introduzindo as coisas aos poucos, aprendendo também, né? Crescendo aos poucos. E aí, Sagitário, sequência do seu autoestima vai falar sobre isso. Você quer viver um amor verdadeiro? Você sabe como é que você faz? Primeiro, lê do seu autoestima, para você entender como quebra o padrão. Porque isso são padrões. Se você não quebra padrões, você não vive um amor verdadeiro. Então você precisa quebrar primeiro os padrões, por isso que vem uma sequência para falar exatamente sobre isso, sobre primeiro você quebrou os padrões e agora vem o quê? Vem essa energia de que o amor de máscara, que é o que a sociedade vive hoje, né, Sagitário? O amor de máscara está destruindo os relacionamentos. Você não pode estar com alguém, Sagitário, se você não entrega o seu coração, sua verdade, a sua parte mais vulnerável. Porque ninguém quer mais entregar nada, Sagitário. Os apps estão aí que você faz assim, né? Não é pra lá. E aí você tem opções a dar com pau, mas não é verdadeiro, Sagitário. Então como é que vive o amor verdadeiro? Titia tá estudando cientificamente o amor verdadeiro. Então se eu fosse você, lia Doce Autoestima.
Que, inclusive, eu já começo a falar de amor verdadeiro lá. Para explicar na sequência aí, já começa a ler. Então, Sagitário, é isso. Ele tá olhando para essa copa falando assim, será que eu vou entregar essa copa para Sagitário? Porque é um risco, né, Sagitário? O amor verdadeiro, ele é arriscado. É por isso que muita gente não quer. Amor verdadeiro significa que você tem que entregar o seu coração com o risco da pessoa comer ele frito na janta. Essa é a verdade, Sagitário. Você não tem garantia. O amor verdadeiro, Sagitário, não te dá nenhuma garantia. Agora, existem formas de se proteger, porque é isso que eu vou falar na sequência de doce autoestima. Existem formas de você saber que é verdadeiro para não entrar numa furada. Existe, Sagitário. Existe. Mas para isso você precisa entender os padrões. Não vou dar spoiler aqui, Sagitário. Não vou dar spoiler aqui. Se você quer realmente viver isso, Titi escreve para você. Então lê lá. O que mais Sagitário precisa saber? Tá onde, Titi? Roberta na essência. sagitarianoamor.com.br, vai lá e acha. 8 de ouros. Falando assim fica mais fácil, né? Você já tá dentro do site. Quando você entra em sagitarianoamor.com.br, você já tá dentro do site. Lá na barrinha, você clica lá, assim, ó. Você vai cair na primeira página. E lá tem meu livro. 8 de ouros, ó. Ele vai sair de uma energia de eremita para uma energia de 8 de ouros. 8 de ouros. Só que aqui, ele está... Qual é a atitude dele agora? Ele está... Eu sinto assim, meio que... Aqui que ele tá com o caderno na mão, tá vendo? Ele tá planejando os próximos passos. Como é que vai fazer isso? Porque pode aqui também, né, Sagitário? Tá fechado, tá afastado. Aqui, é afastado que eu digo, pode ter passado um tempo aí, né? 4 de ouros, ó. Tá apegado a você. Pode ter passado um tempo aí. E agora precisa de estratégia, precisa planejar, precisa saber como é que vai recuperar essa possibilidade com você, porque já pode ter perdido, né, Sagitário? Já pode ter perdido justamente porque fugiu. Ficou pensando muito aqui, né? Aqui tem muito pensamento, sabe? Pensando muito, eu entrego, não entrego, eu entrego, não entrego, eu entrego, não entrego, não entrego, não entrego, não entrego, não entrego, não entrego, Aí fica nisso, né, Sagitário? O que mais Sagitário precisa saber? Eu tenho muito orgulho, Sagitário, eu tenho muito orgulho do que eu estudo, sabe? Tenho muito orgulho do que eu estudo. Por que eu tenho orgulho, Sagitário? Porque o que eu ensino e o que eu estudo você não vai encontrar provavelmente escrito em nenhum outro livro. Eu peguei a minha fudência, preste atenção, o que Titia fez? Eu peguei a minha fudência de vida, sou uma sobrevivente de relacionamentos abusivos, tóxicos, quase morri, tem essa experiência que eu conto, né, no Doce Autoestima para você, quase morri e transformei isso num estudo, porque eu queria entender como uma criança, como eu, né, que nasci e devia ter recebido amor, carinho, atenção, aquela dedicação normal, né, da vida, não recebi, ainda me sentia culpada por existir. Eu carregava uma culpa dentro de mim de existir, de ter nascido. Era como se ser eu era um erro. E isso era uma coisa que eu sentia muito forte dentro de mim, que acabava me fazendo repetir ciclos nos meus relacionamentos. E com isso, vivia de relacionamentos tóxicos ou de pessoas que só queriam tirar de mim. Então foi por isso que eu estudei. Eu não achei isso lendo em nenhum livro. Eu estudei isso analisando o comportamento humano, me formei em terapeuta, né? E estudei o comportamento humano, fui para os aplicativos de relacionamento e foi lá, Sagitário, ali, ó, saindo com os caras, estudando os caras, analisando os caras, vem centenas de milhares de análises aí. Ela vai trabalhar para justamente decifrar esse enigma do amor, sabe? Então hoje, Sagitário, eu tenho muito orgulho disso, é por isso que falar disso para mim é um privilégio.
Porque eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida. Poxa, Titi, eu gosto do ser de luz. Poxa, Titi, eu quero viver o amor verdadeiro. E eu pesquisei muito, Sagitário, e não encontrei resposta. Falei assim, então eu vou procurar. E é justamente por isso, por um conteúdo totalmente diferente que eu trago aqui com esse meu jeitão, que eu tenho muito orgulho de compartilhar com você essas verdades que eu descobri na prática da vida. Porque às vezes a gente olha para as cartas e vê o ser de luz e fala assim, puxa vida, esse incircunciso não vem, titia, por que não vem? Isso tem explicação e eu vou botar isso tudo na sequência de doce autoestima. Então, por isso que eu tenho esse orgulho, sabe, de falar dessas coisas. 7 de paus. Então, olha aqui, 7 de espadas, 7 de paus. Olha o quanto essa pessoa tem dificuldade, coloca desafio na situação. Mas olha só que ao mesmo tempo que ela coloca dificuldade, ao mesmo tempo ela sonha em ter um final feliz com você. 10 de copas. É o amor. O que mais Sagitário precisa saber? Mas aí que tá, né, Sagitário? Se você fica insistindo, o enforcado, você não tira essa pessoa, se você tá lá presente, você não tira essa pessoa da zona de conforto. Não tira, a pessoa fica lá dependurada, planejando e nunca sai do lugar. O enforcado. A atitude dela aqui é o eremita, 8 de ouros de planejamento e o enforcado que tá lá de cabeça para baixo e nada faz. Então, para a pessoa sair dessa estagnação, Sagitário, aqui, quanto mais disponível você fica, pior. Titia, mas eu quero ele, faz como? É justamente isso que eu quero explicar. Tudinho, que eu já ensino, né? Mas quero explicar tudinho na sequência de doce autoestima para você. Ó, 5 de espadas e o sol. Essa pessoa, Sagitário, aqui, tá tendo uma clareza. Tá tendo uma clareza gigante do que é que ela precisa fazer. De que ela tenta controlar o resultado, ou seja, ela quer tentar, ela ao invés de entregar o coração assim por livre e espontânea vontade, ela tenta controlar você, ela tenta controlar o quanto ela te entrega para poder não admitir por completo que tá na sua mão, que essa copa já é sua. Deu para entender, Sagitário? Ela não quer admitir que essa copa já é sua, o sol. Mas essa copa já é sua. Esse coração, já é seu. Ih! 7 de ouros. É aquela espera, e é isso que eu falei nos outros vídeos, eu vou repetir. Se você não tem essa paciência de... Ai, Titi, não tem paciência. Você tem que... Preste atenção, Sagitário. E é muito difícil de explicar isso em 18 minutos de vídeo. Você precisa saber como se movimentar quando a gente fala de 7 de ouros. E é por isso que eu vou escrever mais 500 páginas, eu tô super animada para começar. Entendeu, Sagitário? Precisa se movimentar da forma certa. Ai, Titi, eu não corro atrás. Se você fica esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos e nenhum sinal de fumaça, você pode ter perdido oportunidades de fazer o movimento certo na hora certa para ter o resultado que você queria sem correr atrás, porque é isso que a Titia te ensina. Porque muitas vezes a gente vê aí esses conteúdos falando, né? Ah, não corre atrás. Ah, não faz isso. Mulher não precisa correr atrás. Principalmente a mulherada, né? Ah, mulher não... Mas aí você também não vê a coisa acontecendo. Você fica num estado de espera, ansiedade, desespero. Entendeu, Sagitário? Por quê? Porque se depender do outro, o outro vai
ficar lá, ó. Ele vai ficar lá olhando, e não vai movimentar, ele não vai agir. Porque ele quer justamente isso, ele quer ter o controle da dinâmica. 6 de ouros, ó. Sagitário, é impressionante, né? Olha o quanto ele tem aqui, o ser de luz, ele ou ela, um sentimento por você de estabilidade. A lua, mas a atitude dessa pessoa é muito... A lua. Atitude, o eremita, 8 de ouros, o dependurado e a lua. Ó, 4 de espadas. Chega uma hora, Sagitário, o que está acontecendo que a própria pessoa, o próprio ser de luz está começando a entender? Que quem está perdendo com esse controle é ele. Então, às vezes, uma coisa que você pensa assim, acabou, às vezes só está em pausa, que é o que as cartas estão falando, não é dizer que acabou, só está em pausa. Só está em pausa. E essa pausa, ela começa a mostrar para o ser de luz o que ele ou ela está perdendo. Mas isso também, Sagitário, precisa da sua atitude, precisa da sua ação firme com relação a uma pessoa que vive de paradez. Porque aqui é o eremita, o dependurado é a lua. Se ele puder ficar na caverna para sempre, ele vai ficar. Então você precisa o quê? Jogar as bombas certas dentro da caverna para ela implodir. Que é isso que eu vou ensinar no Doce Autoestima, numa sequência de Doce Autoestima, entendeu? Como você joga a bomba, ele quer ser eremita, você vai ser eremita. Quer ficar no modo eremita, mas você tem que jogar uma bomba lá dentro para certificar que quando ele sumir, ele vai levar a bomba junto, Sagitário. Mas isso é coisa para sequência de Doce Autoestima que eu vou contar aí, sem spoiler, para matar vocês de curiosidade. Começa a ler, Sagitário, começa a ler. Signos fortes dessa leitura, babado. Nós temos Escorpião. Escorpião? Peraí. Aquário. Temos Peixes. Temos. Tá aqui, né, Sagitário? Tá forte aqui, Vivi. Tá aqui. Temos Escorpião, sim. Leão. Touro. Peixes. Peixe tá forte, é o mais forte hoje. Temos... Peraí, Sagitário. Libra. Espadas. Aquário. Capricórnio. E Escorpião já falei. Vivi já falei. É isso, né, Sagitário? Me conta! Que eu quero saber. No mais, você já sabe. Eu e você que todo santo dia de conchinha. Beijo grande. Até a próxima. Fui.